Aqui o texto que eu coloquei ali, você está no site, né? Ele vai dizer que algumas das nossas motivações para evangelizar são bastante egoístas. Às vezes nós evangelizamos até por assim, aí eu vou lá porque se eu não for o pastor vai falar, ou a irmã vai falar, tem. Vamos ser sinceros, gente, muitas vezes eu já fui a evangelismo, já fiz alguma atividade, mas por conta do grupo eu tenho que estar lá. E aí o que é interessante é que uma vez eu conversando com um pastor lá, meu pastor, ele falou comigo assim, mesmo assim é uma bênção. Por quê? Olha a nossa experiência, não é assim. Você estava em casa, de repente queria assistir, sei lá, uma novela, eu estava querendo ficar aí descansando, aí passa aquele grupo de irmãos, ó irmã, vai lá para a consagração, vai você para aqui, você com vergonha de dizer que não ia, aí eu vou, mas se aquele grupo de irmãos não fosse na sua casa, você não viria, sim ou não? Fala a verdade, né? Fala. Sim, aí você vem contrariado, vem triste, mas depois que você veio, quando você voltou, qual é geralmente o sentimento que tem no nosso coração? Poxa, como é que foi bom ter vindo, ainda bem que eu fui, ainda bem que aquele grupo de irmãs passou lá em casa, sim ou não, gente? É isso, então, a gente observa que a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso corpo, geralmente é sempre contrária à vontade do Senhor. Não estou dizendo que a gente não tem que descansar, é uma coisa errônea. Até o Ciro de Malafaia tem um estudo legal que ele fala sobre as prioridades do crente, porque às vezes a gente coloca Deus e igreja na frente da família. Muitas pessoas esquecem das suas famílias. Gente, não é pecado é você amar a sua família, ter um momento de lazer com a sua família, pelo contrário. Eu queria que vocês prestem atenção aqui comigo aqui, olha só, a gente se esquece que a nossa caminhada é uma caminhada longa. Vamos falar de Olimpíada, né? Vamos pensar na Olimpíada. Tem aquela corrida que é aquela de 100 metros. O cara chega ali, demora ali 10 segundos, 11 segundos. Existe aquela outra corrida que é de 200, aí 400, 800. Mas existe a maratona que são 42 km e 400 metros, se não for a memória. Então imagina se um camarada tem que correr 42 km, ele parte, como vai ser lá na terra do Pará, no Nordeste, logo se investado. Ele vai chegar no final? Não vai, ele vai cansar rápido. Então é muito comum você ver na igreja as pessoas chegando aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos aquilo. Aí a gente, calma, não, temos que fazer a obra de Deus. Passa um mês, 2 meses, vamos dar um ano. Cadê o irmão? Cansou. Cuidado com o ativismo religioso. Cuidado com o ativismo religioso. Só isso já dá um estudo. Ativismo religioso. Deus não quer ativistas, Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino. Jesus foi a festas. Inclusive o seu primeiro milagre foi numa festa, transformando água em vinho. E às vezes nós, queridos, com uma palavrinha chamada legalismo, queremos ser mais santos do que Jesus. Mano, foi pro culto, mas estava no churrasco na casa de uma família. Glória a Deus por isso, querido. Porque se Jesus estivesse hoje aqui encarnado, nós queríamos ser mais santos do que Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora bem rápido. Se vocês chegassem aqui hoje, vamos imaginar que Jesus está aqui encarnado. Se Jesus estivesse, você passasse ali e visse Jesus sentado num bar, um botequim, várias pessoas tomando cerveja, Jesus ali sentado com eles conversando, você diria que aquele Jesus ali é o Messias? Se fosse o Messias, estava na igreja. Sim ou não, queridos? No entanto, ele disse: eu vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim
Eu vim para os santãos. Eu vim para os pecadores, para os perdidos. Porque Jesus amava. Jesus ama. Jesus olha para aquele grupo de pessoas e não vê cachaceiros. Ele vê homens e mulheres criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E nós não, a pecadora. Queridos, durante algum tempo, hoje talvez menos, mas já não somos tão novinhos, já vi muitos crentes brigando. Que a irmã está usando essa roupa, que a irmã não sei o quê. E isso entristeceu e colocou muita gente para fora da igreja. Você vai estar sendo ela lá no mundo. É aquilo que Jesus vai dizer, que vocês botam um jugo, um fardo mais pesado do que ele mesmo. Nós não amamos. E essa religiosidade, a religião, ela mata. Então as pessoas, muitas vezes, elas têm uma resistência e por causa dessa religiosidade. A gente começa a querer ser mais santo do que todo mundo. E a irmã é batizada com o Espírito Santo. Eu sou. Eu vou na casa da irmã fulano de tal, porque lá ela tem a oração do poder. Querido, a oração do poder não está em quem ora, e sim naquele que ouve a oração. Quer prova disso, bíblica? Quando Jesus vira para aquele homem lá, aquele oficial romano, que ele vai lá: mestre, meu servo, meu empregado está doente, levou na sua casa. Jesus fala assim: não, eu não sou digno que entre na minha casa, mas disse uma palavra, meu servo será curado. Ele era judeu? Não. Ele era como colocar os dias de hoje, é como se fosse um ímpio. Ele não era crente, vamos trazer para a linguagem, ele não era crente. Ele era uma pessoa da sociedade, mas não era crente. Só como um religioso e um publicano. E o religioso: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador igual a este. E o outro: eu não sou digno nem de orar para os céus, tem misericórdia de mim. Qual dos dois desceu justificado? A mulher que está com a sua filha doente lá, ruim, ela procura Jesus, Jesus chama ela de cachorra. É lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Se fosse hoje, você fala assim: está achando que está falando com quem? Cachorro é você, a sua mãe, Maria. Não tinha responder na cara. No entanto, o que ela diz? Senhor, eu estou pior do que esses cachorros, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. E eu, Senhor, nem isso como. Querido, vocês estão observando como é que a Bíblia ela é rica, ela nos ensina a viver, nos ensina. É só isso. Então, eu sou pior que esse cachorro mesmo. Senhor, eu sou pior. Se hoje eu sou chamado a sentar-me na mesa com o Senhor, entenda, agora aqui que está onde está o lugar assim, no escudo. Aquela mulher se reconhece como pior do que os cachorros. Mas, no entanto, a graça de Deus, o amor de Deus, nos torna dignos. Ou seja, em Cristo, nós somos dignos, não de comermos das migalhas que caem da mesa, mas agora de nos assentarmos à mesa com Cristo. E qual é o nosso convite? Qual é a nossa missão? É de chamar os outros e dizer: ei, você que está aí mesmo, nesse lamaçal de pecado, você que está comendo aí a comida do chiqueiro, você que está aí comendo esses manjares, entre aspas, do teu adversário, de Satanás, você que está comendo essa comida podre, essa lavagem podre do maligno, eu estou te convidando para um grande banquete. Eu estou te convidando para você se assentar na mesa daquele que é Senhor dos senhores. Evangelismo é isso, querido. Quem? Eu, mendigo, eu, uma prostituta, eu, um homossexual? Sim, você, querido. Deus te ama. Deixa eu
falar aqui uma coisa com vocês sobre homossexualidade. Às vezes, principalmente nós homens, quando olhamos um menino, né, homossexual ou travesti, que a gente ri, que a sociedade escracha. Uma vez eu ouvi um homem falar assim: Jesus faria isso? Jesus iria rir dessas pessoas? Não. Mas nós nos achamos melhores do que eles, porque eu não faço isso. Queridos, o único pecado é suficiente para que Deus nos lance no inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então, querido, eu posso não manifestar esse pecado da homossexualidade, mas eu minto, eu cobiço a mulher do próximo, eu já ofendi com palavras, eu já não demonstrei tanto amor pelo Senhor como eu digo na igreja que tenho, aleluia. Eu não sei quais são os teus pecados, meus fraquezas, eu sei que os meus são muitos. Então, como eu poderia me julgar melhor do que o outro? O evangelismo todo, toda essa palestra caminha para uma única coisa: o amor. Se não tivermos amor, de nada adiantaria. Muitas vezes você está na igreja, um irmão, uma irmã, um adolescente engravida, e a gente, para fora, demônio, ao invés de trazer a pessoa. Enquanto as pessoas, às vezes, na adolescência, se desviaram do evangelho e estão fora da igreja por 30, 40, 50 anos, porque a igreja não acolheu, porque a igreja botou para fora. Querido, a Bíblia diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma não serão lançados fora. Jesus ali apedreja porque ela foi pega em adultério. A lei diz isso. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Todos nós aqui saímos envergonhados. Todos nós aqui, todos nós sairíamos envergonhados. Nós não somos esse santão todo. Deus sabe que substância nós somos feitos. Se somos o que somos, somos pela graça de Deus. E aquele que está de pé, hoje para que não caia. Mas aí que vem a grande palavra: porque o cair, mas o levantar, e ainda que caiamos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor quem nos levanta. Se estamos hoje aqui de pé, firmes no Evangelho, é porque a glória de Deus, a misericórdia de Deus tem se renovado dia após dia em nossa vida. Porque em muitos momentos pensamos em olhar para trás. Mas por que? Não é para falar de evangelismo? Sim. Mas para você evangelizar, primeiro você tem que olhar para você mesmo e ver o quanto você depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E por que então não terei misericórdia com o que está lá fora? Por que eu não demonstro a minha misericórdia que está com o meu irmão? Quando ele errar, eu tenho que demonstrar misericórdia e amor. Porque à medida com que a gente mede, e quando as pessoas estão ofendidas e foram magoadas, tá vendo? Aí era uma benção, era pastor, agora onde está no mundo. Ao invés de chorar por aquele irmão. É isso que nós temos que fazer, querido. Na folhinha aí, depois vocês pegam 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Paulo era motivado pelo Espírito Santo. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão, Mateus 28. Querido, a mesma autoridade que foi dada a Cristo, Cristo deu a nós essa autoridade. Quando a gente vai ver lá a missão dos 70, quando Jesus envia os seus discípulos a pregar o Evangelho, vocês lembram como é que eles voltaram? Eles voltaram alegres, jubilosos. Senhor, no teu nome até os espíritos imundos se sujeitavam a nós, os enfermos eram curados, fizemos sinais e prodígios, foi maravilhoso.
o que para eles? Vocês não sabem nada. A alegria de vocês só tem que estar num lugar: alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Porque se o Espírito se sujeitou, não foi a você, já foi por mim. E agora é interessante que a gente também pode errar numa interpretação bíblica. A alegria, ela é louvável. Queridos, na obra de Deus não vai ser somente tapa na cara. Na obra de Deus nós não vamos ter apenas somente afronta, nós não vamos ter somente perseguição, nós vamos ter alegria na obra de Deus. Você vai ter alegria de, ao invés de estar orando para um enfermo e ver aquele enfermo sendo curado. Você vai ter alegria de ir no hospital e ver uma pessoa ser curada, ver uma pessoa ser consolada. Você terá alegria de muitas vezes uma pessoa que estava na mendicância e um dia entrar para essa igreja aqui de terno e gravata, dando um testemunho, glorificando o nome do Senhor. E você fala assim: o Senhor me usou como instrumento. Queridos, isso não tem maior alegria do que você ver uma pessoa que estava indo para o inferno e Deus te usar e você ver aquela pessoa vir para o reino. A alegria é isso. Porém, o que eu não posso fazer é deixar meu coração se encher como se eu tivesse louvor daquilo. É simplesmente me alegrar e falar assim: Senhor, eu mesmo sou um martelo, eu sou, enfim, uma planta, eu sou esse instrumento que o Senhor está usando. O Senhor é um bom carpinteiro, está me usando. Nós vamos ter, queridos, nós vamos experimentar essa alegria, mas às vezes ficar confinado às quatro portas às vezes nos adoece. Estamos acostumados, vir domingo após domingo, culto, doutrina. Quando você não vê, você está cansado, você está agitado, porque nós temos que dar de graça o que temos recebido de graça. É mais ou menos assim, queridos. Aqui é o grande centro de treinamento. Vamos fazer uma linguagem de quartel. Aqui eu treino, aqui eu me adestro, aqui eu me preparo para lá fora eu combater um bom combate, para que quando você estiver perto de partir, você possa dizer igual ao apóstolo Paulo: combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. E o Senhor, o justo juiz, vai me recompensar por tudo que eu fiz. Querido, 1 Coríntios, capítulo, lá no finalzinho do 1 Coríntios, vai dizer que sede firmes e perseverantes, não é isso? Lembra esse trabalho? Sempre abundantes na obra do Senhor, porque do Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão, querido. O Senhor, o justo juiz, vai nos dar o galardão. Deus vai nos recompensar. Amém? Precisamos acreditar nisso. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-nos a ensinar-nos muitas coisas. Queridos, nós temos que evangelizar por amor. No finalzinho aí, no último parágrafo aí, no final das contas, devemos evangelizar por amor a Deus. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lembra daquela parábola de Jesus, que eu vou encerrar com ela aqui, que um rei ia casar o seu filho e manda convidar as pessoas mais nobres para aquele casamento. E o servo do rei sai a chamar as pessoas das mais altos estirpes da sociedade, e um diz: não, eu estou ocupado, diga ao rei que eu não posso ir porque meu filho vai casar, ou eu estou fazendo um grande projeto. E aí volta o servo dizendo: olha, eu convidei, mas as pessoas não puderam vir. E aí o rei diz o quê? Sai depressa, sai depressa e entra por aqueles guetos, por aqueles locais obscuros, aqueles lugares aonde ninguém vai. Chama aquelas pessoas mais medíocres, chama aquelas pessoas mais sem notoriedade da sociedade. É como se fala, chama a escória mesmo, chama aqueles que ninguém quer olhar. E aí Jesus, o servo sai, chama e vem. E eles vêm para a festa. Esses éramos nós. Esses
dos quais o mundo não olhava, não queria, éramos nós. Fomos chamados e ouvimos o seu chamado. E agora nós temos que chamar a outros. Firmados no Senhor. E uma palavra que eu deixo também para a igreja, para as anciãs da igreja, é que a Bíblia diz que ainda na nossa velhice daremos fruto. Queridos, no dia que Deus julgar que o seu tempo aqui já passou, Ele irá te chamar para a sua glória. A Bíblia diz assim: até os servos do Senhor, na sua velhice, ainda darão frutos. São como árvores plantadas junto a ribeiros, que no seu tempo a sua folhagem não seca, e ao seu tempo dá o seu fruto. Todos nós, agora partindo disso, para a gente fechar isso, que aí com um grande clamor aqui, o que é que nós vamos fazer, queridos? Jesus disse: sem mim, nada. Nada é o que mesmo? E aí, Bandeira, nada é o que? Nada. Você não pode andar sem Cristo, você não pode beber sem Cristo, você não pode nada. Então, querido, quem é você? Você é o nada. Mas o nada que tem Deus, então você, e nele nós somos tudo. Nele nós somos tudo. Nele nós faremos proeza. Um povo que conhece o seu Deus é um povo forte, que fará proeza, diz lá em Daniel. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E se você acha que já conhece demais, Oséias vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há ninguém aqui que conheça mais de Deus, querido. Todos nós precisamos aprender uns com os outros. Por isso, venha à escola bíblica dominical. Por isso, venha aos cultos da sua igreja. Por isso, esteja junto com outros irmãos, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Para ter crescimento, para podermos dar resposta àquele que nos perguntar. Uma pessoa com 5 anos de igreja, com 10 anos de igreja, que não sabe explicar as bases da sua fé, olha, queridos, eu tenho a ousadia de dizer, como disse Josué: toma os céus e a terra como testemunho, que hoje nós devemos escolher a quem nós queremos servir. Se a Deus, a Deus. Se a Baal, sigam Baal. Mas se é a Deus que nós escolhemos, a Deus nós escolhemos, irmãos. Aleluia! Então sirvamos a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente. Como Deus disse para Josué: Josué, não somente ser forte, esforce, tenha bom ânimo. Medita no livro da lei quando você quiser. É isso? Medita quando você tiver vontade. Medita quando você não estiver cansado. Medita de dia e de noite, queridos. Não te desviando nem para a esquerda nem para a direita, para que tudo quanto você fizer prospere. Queridos, é um chamado de Deus para nós nessa manhã. É caminharmos com Ele. Ele está nos chamando para caminhar. Hoje Cristo nos chama para dele derramar o seu Espírito. Hoje Ele nos chama para renovar a nossa fé, renovar a nossa vida. Na nossa velhice daremos fruto. É aquela irmã de oração, quando ora, Deus ouve e Deus opera. Creia, minha irmã, Deus é contigo. O Senhor está te fortalecendo. Abra a tua boca e Deus a encherá. Abra a tua boca e experimente o Senhor derramar sobre ti o seu poder, a sua unção, o seu Espírito. O Senhor é conosco. Jeová Nissi, Deus é nossa bandeira. Ele que vai adiante do nosso povo, Ele que peleja por nós. O diabo, ele pode bramir como leão ao nosso derredor, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele pode bramir como leão, mas a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Não nos toca. Não tenhamos mal, não tenhamos medo do que pode nos fazer o homem. Se nós temos que temer, querido, só há um que nós temos que temer, é o próprio Deus, porque Ele pode não apenas matar o corpo, mas jogar a nossa alma no inferno. Aleluia! A Ele nós temos que temer, de não pecar contra Ele, de nos consagrar para Ele.
dizendo: Senhor, nós queremos te amar, Senhor. Nós te amamos, nos ajuda. Eu queria agora, querido, uma ousadia, que você esquecesse a pessoa que está ao seu lado, que você esquecesse os seus problemas em casa, os seus afazeres, que você agora adentrasse no Santo dos Santos, na presença de Deus. Esse é aquele momento em que eu e você estamos diante do Criador, com todas as nossas imperfeições que Ele conhece. Não se esconda dele, não seja como Adão. É hora de ser como Jacó, lutar e dizer assim: quem é você? E Jacó disse: eu sou Jacó, eu sou esse enganador. E Deus vai no final vai dizer assim: você agora não será mais Jacó, mas será Israel, príncipe de Deus, porque com Deus tem de lutar e tem de vencido. E quero, oxalá, queira Deus que esse anjo, que o anjo do Senhor vira a nossa coxa, para que nós saiamos mancos, como sinal dessa luta. Glória a Deus! Como que tocando no nosso pecado, tocando naquilo que impede, queridos. Olha, entenda, o Pai é o agricultor. Jesus disse que se nós estivermos na videira, nós daremos bons frutos, amém? E aqueles que estão na videira serão limpos. Limpos. E hoje o Pai, o agricultor, está aqui nesse lugar nos limpando, está aqui nos purificando. Ele está olhando para o âmago do teu ser, e Ele está dizendo assim: feche teus olhos, queridos, feche teus olhos, esqueça o ambiente à sua volta agora e mergulhe numa profunda intimidade com Deus. O diabo nos acusa, o nosso adversário vem nos acusar, ele vem nos entristecer, mas o Senhor não. O Senhor não é Deus quem acusa, o Senhor é Deus quem cura, o Senhor é Deus quem sara. O Senhor marcou esse encontro contigo e está renovando a tua vida, está renovando o teu ser. Ah, glória, Senhor. Professar em nós, quebra corações desse lugar para essa manhã, Senhor. Meu Deus, limpa-nos fora, oh Deus, purifica nosso ser, Pai, purifica nossa alma, Senhor. Olha para nós, Pai, sonda, ó Deus, os nossos corações, vê se é em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Cria em nós, ó Deus, cria em nós, Deus, o Espírito, Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro. Cria em nós um coração puro, Senhor, e renova, Senhor, no Espírito e na palavra, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro, Senhor, um coração disposto a te obedecer, e renova em nós o Espírito e na palavra. Queremos, Pai, queremos ser transformados, renovados por Ti, limpos pela Tua palavra, limpos pela Tua palavra. Purifica nossas vestes, Senhor. Purifica nossas vestes, ó Deus. Purifica nossas vestes, aleluia. Purifica-nos, Pai. Purifica-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Limpa-nos, ó Deus. Limpa-nos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu perdão. A Tua presença maravilhosa entre nós, Pai. O Teu Espírito Santo tem liberdade, Pai, de passear entre nós, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Não olhe para nossas imperfeições, mas olhe para o Teu Filho, para o sacrifício dele na cruz. Nos liberta, Deus. Oh, Senhor, nós queremos nos humilhar para a Tua presença, Senhor. Nós queremos nos humilhar para a Tua presença, Deus. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso, Deus. És um Deus tremendo, Senhor. Aleluia. 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 Senhor.
Aleluia. Se eu me dar uma palavra aqui, queridos, para trazer para a igreja. Tiago, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 19. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Mas vamos ler do 12. Vamos ler do 12. Tiago. Deixa eu ajudar você. Lá no finalzinho. Abre lá para cá. Tiago, capítulo 1, a partir do 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há